Fala galera, beleza? Preparados para mais uma aula? Dica: vamos estudar o planeta Terra, nosso planeta, né? Conhecer melhor suas características, questões atmosféricas, camadas. Vem comigo que agora você vai saber tudo sobre o nosso planeta. Show, galera! Estamos junto aí, né? Mais uma aula. Eu trouxe para vocês hoje, né, o terceiro dos dois planetas, né? Que é o nosso planeta Terra, tá certo? Levemente achatado nos polos, aquela coisa toda, atmosfera, planeta azul, tal. Mas isso, nós vamos ver várias características, curiosidades, temas bem interessantes em diz respeito ao nosso belo planeta, né? Então, como eu falei para vocês, a Terra, ela é, dentre, né, os dois planetas, é o terceiro maior, tá certo? É conhecido como planeta azul, tá? Como você pode observar, grande parte do globo aí é composto por água, certo? Então a gente tem aí uma porcentagemzinha de água aí, tá? Que vem aí de 21%, tá bom? Só que o que acontece nessa conformidade aqui, no geral é 70%, tá? De água que nosso planeta ele é composto, tá? Outro ponto também é a questão da idade do nosso planeta. Olha só, 4,56 bilhões de anos. Então, né, e antigamente, né, antes no inicialmente a Terra não recebia esse nome, tá? De Terra, era prototerra, tá bom? E aí, com o tempo, ela sofria muitas colisões, né, com outros astros. A partir dessas colisões é que se formou a Lua. Nós teremos uma aula, galera, só de Lua, tá? A gente vai entender a dinâmica da Lua na Terra, nas marés, questão de gravidade, magnetismo, enfim. Vai ser bem legal, né? E aí vocês vão entender bem direitinho tudo sobre aí a questão da Lua, meus amigos. Então, não é? A Terra, ela possui um satélite natural. Lua, tá? Acredita-se que foi um planeta, né? Conforme a prototerra ia sendo, né, impactada, sofrendo aí, acabou sobrando, né, um fragmento desse planeta que é o nosso satélite hoje, a Lua, tá? Que é de suma importância também para a vida aqui no nosso planeta, tá? Outro ponto também é que a Terra é um planeta telúrico. Telúrico? Sim, telúrico, galera. Planeta rochoso, ou seja, ele faz parte daquele grupo, tá? Dos planetas que são rochosos, tá? É o único que tem H2O em forma líquida, tá? A sua característica, galera, é que é junto ao O2, tá? No caso aqui é o oxigênio. Tem que também com a temperatura média de 14 graus é possível tornar a vida no nosso planeta. Então, por enquanto, só o nosso planeta que é habitável, tá certo? Ainda não existem confirmados planetas que são habitáveis, que possuem uma atmosfera legal, né? Então a gente precisa ainda esperar mais estudos ainda sobre isso, beleza? Como eu falei para vocês, a parte líquida é composta aí por 70% rios, lagos, córregos, lençóis freáticos e o oceano, 70% aí da sua capacidade. A gente vai chamar isso aí de hidrosfera, tá? A Terra também é composta aí por vários gases, mas a gente tem como principal o nitrogênio, tá? E o oxigênio. No nitrogênio aí, eu vou ter aí 78%, tá? De nitrogênio. E os 21% eu vou ter aí de oxigênio. Esse oxigênio vem aí de milhões de anos, desde a transformação da Terra, o surgimento da Terra, tal, né? Mas a gente sabe que esse O2 aí é proveniente também da reação química de fotossíntese, né?
através da luz solar. Nós já tivemos uma aula falando sobre o Sol, né? E aí a gente sabe que a luz solar, juntamente com a fotossíntese, produz aí o nosso oxigênio que a gente tanto necessita para sobreviver. Somos seres aeróbios, né? E aí nós precisamos do oxigênio para nossa sobrevivência. Show de bola? Na questão do formato da Terra, como aqui é um globo esquemático, uma estrutura esquemática, a Terra não é totalmente esférica, a gente chama de geóide, formato geóide. Isso aí é por conta de cálculos, né, para facilitar o cálculo, mas ela é levemente achatada nos polos. A gente precisa entender isso, né? Se eu secasse aqui, por exemplo, só o oceano, a gente vai observar que a Terra não é esférica, ela é totalmente irregular, certo? Tem os pontos mais altos, os pontos mais baixos, né? O Monte Everest é o ponto mais alto, né? Mais de 8.800 metros de altura aí, então é altíssimo. Então nós temos aí, né, várias características que possamos aí de fato observar, né, do nosso planeta, certo? É o quinto maior planeta, tá certo? E aí é mais denso do sistema solar, certo? Então a Terra é o mais denso do sistema solar. Isso se dá, galera, justamente pela sua conformidade, pela sua estrutura, sua característica de um planeta rochoso, tá? Por ser um planeta rochoso, né, ela se torna mais densa, certo? Nessa questão do diâmetro aí, ele tem mais ou menos aí 12 milhões, né, 756 mil quilômetros, tá? E isso, né, na sua extensão. Nos polos é 43 quilômetros aí menor. Você dessa medida nos polos aí ela chega a ser menor, tá? Não é totalmente esférica, tá? E aí, não é? Diante do que nós vimos aqui, dessas características, né? Vou mostrar para vocês agora aqui uma tabelinha, tá? Um esquema, comentando um pouquinho sobre as camadas da Terra, né? A Terra, ela possui aí camadas, certo? E essas camadas aí você vai ver comigo agora. Acompanha comigo. Nós vamos observar aqui agora as camadas da Terra, onde eu vou ter crosta, que é a camada mais externa, mais fina, e vai variar aí de 5 até 70 km de espessura e 30 km de profundidade. Parte mais externa, onde a gente vive e tudo mais. O manto, a gente pode separar em manto superior e manto inferior, tá? Formado por magma pastoso. Camada intermediária vai ser composta por silício e ferro e magnésio. Situado acima do núcleo, vai estar localizado aí 30 km até 2.900 km de profundidade. O núcleo, ele é composto basicamente, tá, de ferro e níquel. Lembrando que existe o núcleo superior e o núcleo inferior, localizado aí 2.900 km até 6.631 km de profundidade. Aí a gente já chega ao centro da Terra, que a temperatura aí é bem equivalente à temperatura do Sol, que é aí de 6.000 graus Celsius. Então é temperatura para dedéu aí, temperatura altíssima, que mantém aí o nosso planeta aí muito aquecido no centro da Terra. Nessa classificação de sistemas, a gente divide em litosfera, que é composta por rochas e minerais. Temos a hidrosfera, que é formada pelas águas do planeta, seja ele doce, salgada, lençol freático, enfim, águas presentes no nosso planeta. E a atmosfera, né, que é composta por vários gases presentes no planeta, como nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. E temos a biosfera, local onde nós, seres vivos aí, vivemos, tá? Vamos passar para um próximo, que nós vamos observar agora as camadas da atmosfera. Primeira camada, né, nós vamos ver aqui a troposfera, né? Camada inferior, onde vivem e respiramos os seres vivos, né? Se estende desde a superfície terrestre até uma altura variável entre 8 km nos polos e 20 km aí no Equador. A temperatura diminui com a altitude. É na troposfera que ocorrem fenômenos relacionados ao tempo e sofre grande influência dos mesmos. Por exemplo, alguns aerosóis agem como núcleos de condensação para o vapor de água, contribuindo para a formação de nevoeiros, nuvens e precipitação. A outra camada bem interessante é a estratosfera, não é? Fica logo acima. É nesta faixa que se encontra a camada de ozônio, né? Na estratosfera, a temperatura consiste na porção inicial,
que se estende até mais ou menos 50 quilômetros acima do solo e vai aumentando gradualmente até o topo da camada. Isso se deve à absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio. Então, é extremamente importante, né? A camada de ozônio aí, ela serve como realmente um filtro solar do nosso planeta. Temos também a próxima, que é a mesosfera, né? A temperatura decresce com a altitude novamente nessa faixa, chegando a atingir aí 90 graus negativos, tá? E a mesosfera atinge até cerca de 80 quilômetros. Termosfera, essa camada, galera, ela absorve ondas curtas de radiação solar que fazem com que as temperaturas sejam elevadas. A termosfera não tem um limite superior bem delimitado. Então, dentro da termosfera, em altitudes superiores a 80 km, por exemplo, ou até 300 km, há uma alta concentração de íons. Por isso que a região tem o nome de ionosfera. Os íons são originados das radiações solares e de alta energia. Lembrando que aqui na ionosfera, né, onde ocorre a transição aí de ondas de rádio, televisão, internet, até nas nossas aulas aqui pelo Google Meet, não é, tudo te envolve aí pela termosfera, tá? A exosfera, acima de 500 km, o movimento dos íons é condicionado pelos campos magnéticos da Terra, sendo essa região chamada de magnetosfera. Então, algumas partículas acompanham o campo magnético da Terra em direção aos polos geomagnéticos. O que vai acontecer? Ao penetrar na ionosfera, colidem os átomos e moléculas de oxigênio e nitrogênio, que são temporariamente energizados. Quando esses átomos e moléculas retornam, né, no seu estado energético excitado, eles emitem energia na forma de luz e constituem as auroras boreais, né? A gente sabe que esse processo de auroras boreais, elas ocorrem no espaço, não ocorrem abaixo das nuvens, a mais de 100 km acima aí do espaço, tá? E nessa questão aí da exosfera, a gente não tem uma delimitação também, porque a exosfera já é o espaço, beleza, galera? Pois é, galera, diante do que vocês viram aqui, não é? Das camadas terrestres, nós temos aqui também comentar um pouquinho sobre a composição da Terra, né? A Terra, por ser um planeta rochoso, um planeta habitável, ela aí desenvolve características possíveis à vida, né? A gente poder sobreviver a ela, viver nela, né? Esse planeta tão belo, né? E aí a gente pode comentar um pouquinho. Presença de ferro, a gente tem aí 32 aí, 0,1, tá? De porcentagem de ferro. De O2, né, que é o oxigênio aí, nós temos aí, no geral, 30,1%. Temos o silício, 15% aí, tá? O magnésio, 13,9%. Enxofre, 12,9%, tá? Outras características, como o níquel, a gente tem 1,1%, cálcio, 1,5%, tá? Alumínio, 0,4%, e outros elementos a gente tem 1,2%. Existem inúmeros elementos, galera, que estão presentes no nosso planeta. Nosso planeta é riquíssimo, certo? Totalmente compatível à vida, totalmente habitável, certo? E a gente torce aí que o ser humano, né, ele possa se conscientizar, certo? Para que a gente possa manter o nosso planeta em equilíbrio, tá? Isso é muito importante, tá bom? Então, a Terra, galera, ela aí realiza movimentos. Nós também tivemos uma aula relacionada a isso. Mas a gente tem algumas coisinhas para acrescentar aqui bem interessantes. Olha só, quais são os movimentos que a Terra vai realizar? Nós vimos a rotação, tá? Que é aí 24 horas, aquela coisa toda, dias e noites, e a translação, o ano, não é isso? Outro ponto bem interessante também que a gente vale destacar é dois movimentos aí, né? Na verdade 3 movimentos diferenciados, certo? Que a gente pode comentar. Primeiro desses extras, é a precessão do equinócio. Precessão do equinócio? Que danado é isso? Olha só. Essa pressão do equinócio, ela tem uma durabilidade, ela dura aí 25.800 anos. Olha só, então a Terra passa todo aquele processo, mas para completar a precessão do equinócio, ela dura 25.800 anos, tá? O que vai acontecer? O eixo, né? O eixo da Terra vai realizar um círculo, tá? Só que
esse eixo, essa Terra ela vai começar a girar dessa forma, com um peão desequilibrado, tá? Isso é a precessão do equinócio, tá? No caso da nutação, a nutação é um movimento circular irregular, certo? Vai variar aí de 700 metros da posição original aí, né? Ele pode durar, certo? Aí 18,6 anos. Então, esses 700 metros aí, ele pode aí variar de acordo com o seu eixo também, certo? E para a gente fechar a nossa aula, né, com chave de ouro, a gente tem a oscilação de Chandler. Essa oscilação de Chandler é bem interessante, porque também é um movimento irregular do eixo terrestre, certo? E esse movimento irregular do eixo terrestre, ele dura aí, esse movimento irregular, né, ele dura 433 anos. Na verdade, não é nem anos, dias para ser mais preciso, tá? Ele é mais curto, desculpem. Então, ele dura aí em média 433 dias, certo? E aí, o que é que ele vai acontecer? Ele também interage aí nos movimentos da Terra, tá certo? Então a gente, né, precisa entender isso aí direitinho. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente se encontra na próxima aula, veremos outro planeta, certo? E aí a gente pode de fato, não é, se comunicar aí. Manda aquele like, compartilha, tá? E tamo junto e até a próxima aula. Valeu!